Olá, pessoal. Bom, a gente vai continuar aqui, então, falando sobre genética, tá? Então, na aula anterior, em aulas anteriores, né, a gente falou sobre os principais conceitos de genética, né? Falamos o que é um genótipo, o que é um fenótipo, o que são genes, cromossomos. Aí entramos, né, finalmente, na primeira lei de Mendel, e hoje a gente vai conhecer a segunda lei de Mendel aí, tá? A segunda lei de Mendel, que também é conhecida aí como lei da segregação independente, né? Ou seja, né, a gente já vê que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Como assim, professor? Bom, aqui a gente vai dar enfoque, né, nos experimentos do Mendel aí, tá? Então ele observou aí nas ervilhas, né, que as ervilhas, elas tinham, como a gente viu na primeira lei de Mendel, né, duas cores, as ervilhas amarelas e lisas. Mas as ervilhas não tinham somente essa característica, né? Elas também tinham a característica também de serem lisas, perdão, e rugosas, tá certo? Bem, então Mendel, ele analisou na segunda lei, né, para formular a segunda lei, duas características diferentes: a cor e, digamos, a textura da ervilha, né? Então, a primeira coisa que ele fez, você vai perceber que o mecanismo foi igualzinho do que a primeira lei, né? Só que aqui, em vez de ele analisar uma característica, ele analisou duas características diferentes. Então, ele criou uma linhagem parental com plantas de linhagem pura, né? Linhagem pura aí, elas produziam ervilhas amarelas e lisas, e também tinham as ervilhas aí verdes e rugosas, tá certo? Bom, ele criou essa linhagem pura de ervilhas amarelas lisas e ervilhas verdes e rugosas. Bom, ele pegou essa linhagem pura, né, os descendentes dessa linhagem pura, e cruzou entre si, né, e cruzou entre eles. Então, ele fez o cruzamento entre as ervilhas amarelas e lisas e as ervilhas verdes e rugosas. E aí, isso originou uma geração F1, da qual ele obteve 100% de ervilhas amarelas e lisas. Não apareceu verdes e rugosas aqui, tá? Apareceu somente amarelas e lisas na geração F1. Bom, ele pegou essa geração F1, que só deu ervilhas amarelas e lisas, e cruzou entre si, tá? Ele fez cruzamento entre as ervilhas da F1. E esse cruzamento originou na segunda geração, uma geração híbrida que ele chamou de F2. O resultado que ele obteve foi que de cada 16 ervilhas, 9 ervilhas eram amarelas e lisas, e apenas uma era verde e rugosa, né? E outra coisa que ele descobriu aqui também, que ele ficou fascinado, né, foi que surgiu outras variedades de ervilhas aqui nesse cruzamento, né? Também surgiu ervilhas amarelas rugosas, que não tinha, né? Só tinha amarela e lisa. E também surgiu ervilhas verdes e lisas, que não tinha, só tinha verde e rugosa. Então surgiu outras variedades de ervilha, né? Bom, ele chamou os fatores, né? Aí que a gente sabe que são genes atualmente, né? O gene Rzão e Vzão eram dominantes, né? Ele obviamente concluiu isso depois de muito tempo. Sendo que o gene Rzão, sendo que o gene R aí, tá, pessoal, representa a questão da textura da ervilha, ela ser rugosa ou lisa, né? E o gene V representa a questão da cor da ervilha, tá bom? Ela ser amarela e verde, tá? Então, os fatores aí Rzão e Vzão eram dominantes em relação aos fatores Rzinho e Vzinho, tá? Então, a conclusão do Mendel é que, por exemplo, né? A conclusão de Mendel foi que a herança da cor, ela vai independer da herança da textura. Por isso que é segregação independente. Os genes, eles se separam, eles vão se segregar independentemente aí, tá? Porque, como a gente pode perceber, né, surgiu outras variações aqui de ervilhas, né? Se não fosse assim, né, se não fosse independente, tá bom? Eu não teria esse surgimento de novas variedades de ervilhas, né? Tudo bem? Então, o resultado dos cruzamentos depende dos fatores que vão ser combinados aí entre genes, o que proporcionou aquela proporção de 9 para 3 para 3 para 1, que é uma proporção bem famosa aí, tá? Pela segunda lei de Mendel. Bom, então, em um cruzamento, né, em que sejam envolvidos dois ou mais caracteres,
os fatores que determinam cada caractere vão se separar, vão se segregar de forma independente durante a formação dos gametas e vão se recombinar ao acaso e formar todas as combinações possíveis, tá? Como a gente pode ver aqui no cruzamento, tá? Por meio aqui do quadro de Punnett. Bom, algumas características, como a gente já viu, né, elas vão obedecer às leis de Mendel aí, né? Então, essa capacidade de dobrar a língua em U, tá bom? Por exemplo, é uma herança mendeliana, né? Então, quem dobra a língua é determinado aí por um alelo dominante, quem não dobra é recessivo, né? A forma do lóbulo da orelha, né? Que pode ser solto ou preso. O alelo dominante ele vai ser responsável pelo lóbulo solto, enquanto o alelo recessivo vai ser responsável pelo lóbulo preso ou aderente. Esse bico de uva, que é essa projeção em forma de V na testa que muitas pessoas têm, né? Essa condição também é determinada por alelo dominante. Ter sardas no rosto, né? Também é determinada por alelo dominante, enquanto não ter é por alelo recessivo, tá? Entre outras características aí. Então, a posição do polegar quando os dedos estão entrelaçados, a maneira que eu cruzo meus braços, a presença de pelos na falange média dos dedos das mãos, né? Enfim, tem várias características que vão obedecer às leis de Mendel, tá? Pois bem, né? Então, voltando uma questãozinha aí, né? Perguntando uma questãozinha, né? Características dessas variação, como que elas são herdadas, se elas são herdadas sempre da mesma forma, né? Elas, não, né? Elas não são herdadas da mesma forma, elas se segregam independentemente, tá? Ou não, né? Como a gente viu no primeiro caso da lei de Mendel, né? Elas podem não se segregar independente. Mas não é sempre assim que acontece essa questão de passar uma característica ou não, tá? Então, a herança mendeliana ela não vai explicar tudo, né? Então, tem várias relações entre os alelos aí, né? Então, tem a dominância completa dos alelos, codominância, alelos múltiplos, pleiotropia, herança quantitativa, tá? Essa dominância incompleta dos alelos, tá? É quando um heterozigoto intermediário, ocorre um heterozigoto intermediário, desculpa, entre dois fenótipos homozigóticos. A codominância ocorre quando ambos os fenótipos são expressos nos heterozigóticos. Os alelos múltiplos é uma característica expressa por vários alelos que está no mesmo loco, tudo bem? No mesmo lugar, né, onde está lá o gene no cromossomo, tá? A pleiotropia é quando o gene é capaz de afetar vários caracteres fenotípicos, né? Um exemplo aí é a fenissotenúria, tá? Herança quantitativa, ela vai depender do número de genes atuantes, tá? Ser maior ou menor, né? A cor da pele em humanos é uma herança quantitativa, por isso que a gente tem vários tons de pele, tá? Diferentes aí, né? Muito branco, né? Ou é branquinho, enfim. A cor da pele dos humanos é por uma herança quantitativa. Aliás, a maioria dos caracteres humanos é por herança quantitativa, tá? Heranças ligadas ao sexo, né? Os genes presentes na parte não homóloga lá do cromossomo X, eles apresentam uma herança totalmente ligada ao sexo. Um exemplo aí é o daltonismo. Enfim, genes ligados quando os alelos presentes têm o mesmo cromossomo, tá? Interação gênica não epistática, aquela proporção de 9 para 3 para 3 para 1 se mantém, mas, né, eles vão se referir à proporção distinta de fenótipos de um mesmo caráter. E tem interação gênica epistática também, que é quando aquela proporção 9, 3 para 3 para 1 vai se alterar, né? Então, os alelos de um gene vão inibir o efeito de outros alelos aí. Enfim, né? Isso aí são cenas para as próximas aulas. A gente não vai comentar de todas, né? Até coloquei um asterisco aqui de quais a gente vai estar comentando aí ao longo das aulas, tá? Tem também genes letais, tá? Enfim, tem várias outras coisas aqui, tá? Então, a herança mendeliana, ela não vai explicar tudo, tá bom? E a gente vai ver alguns casos diferentes na próxima aula. Até!